Todas as sextas-feiras, Gilberto Sudré acompanha aqui a Rádio CBN, né, no quadro CBN e a Tecnologia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da CBN. Uma sexta-feira aí, perto já do feriado, né, Gilberto? Exatamente. Nós temos, então, que comentar para os nossos ouvintes sobre os cuidados que eles têm que ter, né, na hora de escolher um site para fazer compras na internet, né? Exatamente, Fábio. Essa semana eu recebi uma série de perguntas de vários internautas preocupados com as compras online. Então, assim, no CBN Tecnologia de hoje, eu preparei algumas dicas e cuidados que a gente deve ter ao escolher ou até comprar por sites da internet. Só para a gente ter uma ideia, Fábio, da importância desse comércio online, as vendas da internet, né, no primeiro trimestre de 2009, ou seja, de janeiro até março de 2009, já somaram o valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Bilhões. Então veja a quantidade de gente comprando pela internet, né? Muita então pensando coisa. nisso, vamos ver o que a gente deve fazer, né, para ter pelo menos um mínimo de segurança nas compras pela internet. Então, primeiro, procure saber, né, o internauta que está querendo comprar na internet, procure saber se a loja virtual também possui loja física, ou pelo menos se tem um endereço físico, com contato de telefone, porque desconfie das lojas que só oferecem contatos através de e-mail ou de MSN, porque são lojas que talvez não tenham um estabelecimento físico correto, com o CNPJ. Então, essa é uma questão importante de ser observado durante o processo da compra, né? Para se resguardar também em caso de problema, né? Exatamente. Empresas virtuais Exatamente. A gente pode não ter, né, essa ligação física mesmo Exatamente, com o mundo, né? digamos. É muito mais fácil talvez do vendedor sumir e você não encontrar mais a referência dele. Entendi. Né? Outra questão é verificar se o site é seguro. E aí a gente tem uma observação sobre o cadeado, ou seja, toda vez que você for entrar num site para verificar e entrar os seus dados pessoais, verifique se do lado direito inferior do navegador, lá do Internet Explorer ou do Firefox, se tem aquele cadeado fechado. Experimente clicar no cadeado para saber se o site é realmente quem ele diz que é. Ali, quando você clica no cadeado, aparece uma outra janela dizendo lá o nome do site. E aí você vai poder verificar se o site é aquele mesmo. Tem que clicar, até que é bom, né, Gilberto? Porque tem sites que já estão ligados nessa questão, porque eles botam a fotinha, né, do cadeado. Isso. Se você só ficar olhando, você vai pensar, vai seguro. Mas, como é só a fotinha, ele só está te iludindo visualmente. Exatamente. Né? Então tem que clicar em cima do cadeado mesmo lá no canto inferior direito do navegador. Outra questão é de referência, né? Sempre você observar, falar com seus amigos, perguntar a outros conhecidos se eles compraram, né, já naquele site, se ficaram satisfeitos, se a entrega foi feita dentro do prazo adequado, se não teve nenhum problema no fornecimento. Também é uma dica interessante de você consultar seus amigos para isso. Se né? o produto foi entregue direitinho, né, na embalagem, como foi combinado, né? Exatamente. Okay. Outra questão é duvidar quanto aos preços muito baixos. Né? A gente tem aquela frase que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então, exatamente. Ou seja, quando o preço é muito barato, né, fora do padrão praticado em outras lojas, desconfie disso também. Né? É bom pesquisar, né, Gilberto, também questão de preço na internet. Exatamente. Aí você tem uma ideia de parâmetros, ou seja, obviamente que na internet o preço é um pouco mais barato do que das lojas tradicionais, mas assim mesmo não pode ser 50% do preço, né? Desconfie desse tipo de oferta. Com certeza. Né? Outra questão, para a gente encerrar, é a questão de imprimir. Imprima tudo que você faz na internet durante o seu processo de compra, desde o preço, a promoção, os formulários que você preenche, os formulários que aparecem para você com a conclusão da compra, as condições de pagamento, porque mais tarde, caso aconteça algum problema e você tenha que recorrer ao PROCON ou um outro órgão de defesa do consumidor, você tem uma prova de que você comprou, que pagou aquele valor, ou que foi o valor ofertado pelo site que você comprou. Ok. Né? Quando a gente faz aquela compra, né, já que a gente está falando isso, esses sites oferecem basicamente, né, compras por cartão de crédito. Né? Isso. A gente tem que sempre estar também observando principalmente essa questão da segurança, quando esse tipo de operação é feita. Exatamente, e principalmente acompanhando lá no seu extrato de cartão de crédito se a fatura chegou corretamente, dentro do valor ou das parcelas que você escolheu. Com certeza. Gilberto Sudré, que acompanha bastante o mercado da internet, né, que traz aí as dicas para você, ouvinte, não ter problemas. Eu falei até no início, né, da nossa conversa,
que estamos aí às portas do feriado, né? E muita gente usa a internet para comprar passagem. Exatamente. Para comprar, seja de avião ou de ônibus, que já tem empresas que oferecem passagens de ônibus e entrega, né, em casa. Por isso que é muito importante ficar ligado nisso. Até de áreas de hotel, tem muitos hotéis que você já pode fazer a reserva e o pagamento das reservas também através da internet. Então, todas essas dicas servem para todos os serviços que são prestados através da internet. No cotidiano ou quando a gente está planejando a folga, né? Com certeza. Ok. Com certeza. Nossa semana está terminando, né, Gilberto? E aí tivemos também fatos que marcaram aí esses últimos dias. Exatamente. No dia 2, né, temos uma aniversariante. E o aniversariante é a internet. A internet, no dia 2 de setembro agora, fez 40 anos de existência, né? Ou seja, em 1969, 20 pessoas se reuniram num laboratório da Universidade da Califórnia para criar o que a gente conhece hoje como a internet. Na verdade, não era bem nessa época exatamente como a gente conhece, né? Porque o www, né, os sites em si apareceram só na década de 90. Mas naquela época já tinha a ideia de interligar vários computadores para tornar ou para criar essa rede mundial de computadores que a gente tem hoje. Eu bem me lembro de uma pesquisa escolar que eu fiz lá no primeiro grau, Gilberto. E olha que tem um certo tempo, mas a gente não vai dizer, né? Que foi criada, né, a ARPANET, para envio entre universitários, né, universidades. Isso, exatamente. E depois até o exército americano que queria utilizar esse tipo de sigilo, né, exatamente, para troca de informações. Esse foi o início da internet. Começou daí, né, de um projeto militar que depois virou um projeto comercial que várias empresas aderiram e a gente criou, né, o que a gente conhece hoje como internet. Você lembra da vida sem internet? Não lembro, viu? São coisas que a gente pensa que... Como a gente vivia sem, né? É isso que eu estava até lembrando agora que você falou 40 anos já de internet. 40 anos de internet. É muito tempo, né? Muito tempo. Até aí, para quem, por exemplo, está chegando aí aos 30 anos, por exemplo, já teve uma infância sem internet, digamos assim. Exatamente. E não lembra, imagina agora quem já nasce com tudo isso. Que já não tem como viver sem isso aí, né? Impressionante. Principalmente. E outro fato, Gilberto, que nós temos? Outro fato interessante foi que os cientistas japoneses quebraram a nova segurança da rede sem fio. Então a gente está acostumado a criar redes sem fios, né? E a segurança mais comum que existia era a segurança chamada de WEP, que já foi quebrada e já hoje considerada uma segurança falha ou insegura, né? Depois foi criado então uma criptografia ou uma segurança chamada de WPA. Essa era uma segurança que até hoje era considerada boa e é considerada confiável. Só que cientistas japoneses acabaram de quebrar essa semana esse tipo de proteção também. Então já tornou uma proteção falha que não deve ser confiada. Então agora a gente tem uma outra tecnologia que é conhecida como WPA2. Então quem usa internet sem fio ou rede sem fio, a sugestão é que não use nem WEP nem WPA e escolha na hora da configuração lá do access point, do rádio, a configuração ou a segurança WPA2. Esses cientistas trabalham para quebrar essas seguranças? Exatamente, eles testam, né? Eles estão o tempo todo testando a confiabilidade dos métodos de segurança que a gente utiliza. Mas eles não participaram necessariamente da criação deles. Não, exatamente. Eles são terceiros, outros cientistas que trabalham tentando burlar, tentando verificar a segurança dos mecanismos que a gente tem de proteção atualmente. Ok. Né? Interessante. Né? Muito interessante. Outra questão interessante dessa semana é que a Argentina divulga uma resolução em que vai optar oficialmente pelo padrão de TV digital usado no Brasil. Né? Para a gente, qual é a diferença? Né? O que muda para o usuário da TV digital no Brasil, já que a Argentina também adotou, exatamente igual ao Peru, também que adotou o padrão da TV digital brasileira. O que muda para a gente é que com a quantidade maior de produção dos decodificadores, muito provavelmente esses decodificadores vão cair de preço. Então, muito bom. Vamos ficar esperto aí agora no mercado, porque provavelmente os decodificadores vão cair de preço. E esses fabricantes de codificadores estão aqui no Brasil, Gilberto? Exatamente, como a gente começou, fomos o primeiro país aqui na América Latina, né, a adotar esse tipo de padrão. As fábricas estão basicamente aqui. Então a tecnologia está no Brasil. A gente provavelmente vai exportar esses decodificadores para os outros países e a produção vai estar aqui. Mais emprego e preço baixo para o consumidor brasileiro. Você pode só relembrar para os ouvintes qual é o padrão digital do Brasil? O padrão digital ele é baseado num padrão japonês de transmissão com a gente chama de middleware, ou seja, um programa, ou a parte de interação ou de interatividade que é criado no Brasil. É produto nacional. Então a gente tem uma tecnologia nacional, mais um produto de transmissão japonês que gerou o padrão de TV digital brasileiro. É aquele famoso que também pode ser acessado no celular, né? Exatamente, é o mesmo televisão. tipo de padrão, que ele permite tanto a parte de mobilidade quanto a parte de acesso fixo à TV digital. Sem custo, né? Sem custo nenhum, TV aberta. Ok, TV Gilberto. né? Ainda temos uma... Por último, questão. Vamos falar da Estados Unidos,
quem vai estar pensando em viajar agora daqui para frente para os Estados Unidos, tome cuidado com o seu notebook. Por quê? Os Estados Unidos acabam de mudar as regras de entrada de notebooks no país. A partir de agora, os agentes do governo americano da imigração estão autorizados, a quando necessário, a ter acesso aos notebooks, aos dados que estão dentro do notebook, como medida de segurança nacional. Então agora, se eles desconfiarem, eles já podem, hoje em dia já faziam, solicitar que você ligasse o notebook, para ver se era realmente um notebook. Agora, a partir de agora, eles também estão autorizados, quando eles desejarem, a ter acesso, inclusive, aos dados gravados dentro do HD. E de celular também. De celular também? Também. Né? Não que isso seja rotineiro, então, pelo que entendi. Não é rotineiro, mas eles já estão autorizados, a partir de agora, mudaram-se as regras, eles já estão autorizados a fazer também o acesso ao HD interno de notebooks e à memória de celulares. Isso representa mesmo risco nacional lá? Segundo eles, ou segundo a resolução do governo americano, eles estavam preocupados com informações que poderiam estar entrando no país, né, planos ou projetos, ou não sei, outras formas parecidas com isso, e aí eles estão agora rastreando esse tipo de informação também. E aí eles apreendem? Eles estão, na verdade, a norma que saiu agora, eles têm acesso, eles estão mas não podem ficar. Franqueando, mas não podem ficar. Tá. Mas eles podem ter acesso ao notebook ou ao celular e vasculhar a parte interna de memória ou de discos para saber o que está gravado. São pessoas feras, eu diria assim, informática, que fazem esse trabalho? Normalmente são agentes do governo americano que têm informação para isso, né? Então eles têm uma chance grande de que, se tiver alguma coisa escondida, né, eles podem ter acesso a isso. Inclusive, bem lembrado agora, eles estão procurando, inclusive, programas ou questões de violação de direito autoral. Então, inclusive, as questões de software pirata pode entrar nesse rol de motivos, né, de pesquisar informações dentro de notebooks. Abrir um leque grande aí. Exatamente. Entendi. Mas isso é na chegada, né? Isso, na entrada do país. No país, exatamente. Na entrada dos Estados Unidos. Gilberto Sudé, então, muito obrigado aí pela sua participação. Você que também tem o nosso e-mail para contato dos nossos ouvintes, né? Qual Exatamente. Quem quiser entrar em contato com o CBN e a Tecnologia, é só mandar um e-mail para CBN e a Tecnologia, tudo junto, @gmail.com. A gente está online aqui também através do MSN e também tem um blog, www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital. Que estará lá todas as dicas de Gilberto Sudé e aí o que ele julga importante, né? Que você, ouvinte da Rádio CBN, tenha que saber sobre o mundo digital. Gilberto Sudé, muito obrigado. Obrigado a você, Fábio. Um bom feriado para você, para os nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira. Bom feriado também, que a gente chegue descansado, né? Exatamente. Ok.